40 dias de jejum e oração. Reflexões do livro Igreja, o Corpo de Cristo, do pastor Edson Queiroz. Dia 11. A igreja tem vida comunitária. Há diversas afirmações bíblicas a respeito da vida em comunidade na igreja local. Alguns chamam essa afirmação de mandamentos recíprocos, baseados na frase uns aos outros. Na meditação deste dia, vamos apenas separar alguns desses versículos e quero encorajá-lo a ler cada um e verificar se você está cumprindo estes mandamentos e ao mesmo tempo recebendo dos seus irmãos na igreja os benefícios deles. Amem-se uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Dediquem-se e honrem uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10. Não julguem uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Romanos 14:13. Aceitem uns aos outros. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15:7. Aconselhem-se uns aos outros. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Romanos 15:14. Suportem uns aos outros, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Antes sedes um para com o outro benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Sujeitem-se uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Perdoem uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. Ensinem uns aos outros. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16. Consolem-se uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18. Encorajem-se uns aos outros. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Confessem os seus pecados uns aos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. Sirvam uns aos outros. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Motivos de oração. Ore para que a igreja tenha as qualidades dos versículos citados. Ore para que os membros da igreja tenham um bom relacionamento. Ore para que os membros da igreja obedeçam à palavra de Deus. E que Deus o abençoe. Narração por Keila Santana.